Oi pessoal, bem-vindos de volta. Sim, sou eu, acordei assim, sereia, toda montada. Mentira. Mas eu quis aproveitar esse cabelo festivo pra contar como é que foi a minha primeira festa de casamento aqui na Arábia. Eu tenho pra mim que uma experiência cultural completa num país que você tá morando, ela precisa ser complementada com algumas atividades culturais daquela localidade, daquela comunidade. Então, quando eu vim morar aqui na Arábia, fiz uma lista mental das coisas que eu precisava fazer antes de ir embora. E ir num casamento árabe estava assim no topo da lista. Eu tinha que dar um jeito de ir num casamento árabe. Muita gente me pergunta se eu sou casada com saudita ou com árabe. Não, eu sou casada com brasileiro. Então o meu casamento foi um casamento brasileiro normal. Mas o casamento árabe, ele é um evento que desperta uma certa curiosidade, porque a gente não sabe muito bem como é que é. E aqui, especialmente na Arábia Saudita, as festas do homem e da mulher são separadas. Então era uma coisa que eu tinha curiosidade, até porque eu não sabia que roupa que elas usavam, porque elas se cobrem, como que era a festa, enfim. Era uma coisa que eu tinha curiosidade e eu tive a oportunidade de ir em 3 casamentos, um aqui na Arábia Saudita e 2 em Dubai. Todos eles, cada um teve sua particularidade, mas eu vou contar pra vocês o primeiro que eu fui, que foi o casamento árabe aqui na Arábia Saudita mesmo. Acho que foi o mais diferente de todos que eu já participei. Então, tudo começou quando o meu marido foi convidado para um casamento e eu não fui porque eu não conhecia a noiva. Então, só ele foi no casamento. Aí ficou um pouco aquela competitividade de, eu também tenho que ir no casamento, né? Não posso ficar pra trás. Então, quando ele voltou pra casa, ele me contou como é que foi, que a festa era separada, que era só de homens, e eu coloquei aquilo na cabeça que eu precisava ir num casamento. A primeira coisa que eu me perguntava era que roupa que as mulheres usavam, como elas iam no casamento. Até porque eu tinha acabado de chegar aqui e eu não tinha muita ideia de como é que era a vaidade das mulheres árabes. Porque as mulheres estavam sempre cobertas em público, então eu não entendia como que era essa questão de se mostrar só pra família, enfim, eu não sabia como era. E aí eu entendi que as festas, os casamentos, as festas que elas fazem só entre as mulheres, era o momento delas exagerarem na produção, tipo assim, né? Aí um dia uma amiga minha perguntou, quer ir num casamento árabe? Eu falei, quero, então vamos. Isso é uma coisa interessante, que muita gente gosta de convidar pessoas diferentes, estrangeiros, mesmo que não conhecendo. Então, eu fui convidada da minha amiga, que foi convidada pelo pai da noiva. Então, nem a minha amiga conhecia direito a noiva. E a gente foi e foi super bem recebida. E aí eu tava naquela dúvida, né, que roupa usar e tal. E aí a minha amiga me explicou que a gente usa roupa normal de casamento, se arruma igual, maquiagem, tudo. E se a gente não colocasse cílio postiço, a gente ia se sentir pelada. Essa festa em específico foi num hotel aqui na cidade e a festa dos homens estava acontecendo no mesmo dia num outro local. Às vezes pode ser no mesmo dia, às vezes pode ser em datas diferentes. Isso vai depender de cada família, de cada tradição. Então eu vou contar aqui pra vocês a experiência que eu tive no casamento que eu fui. O protocolo de cada casamento ele pode variar dependendo da família, da região. Então, muita coisa pode ser diferente, talvez alguém que foi em algum casamento conte outra história. Mas eu vou contar a minha experiência nesse casamento em específico. A gente se arrumou e foi pra festa, era umas 7h30 da noite. Minha amiga falou que eles costumam servir a comida bem tarde, então era pra ir preparada, porque a gente ia esperar bastante até o jantar. Quando a gente chegou nesse casamento, a gente teve que deixar o celular na entrada. Então deram uma sacolinha pra gente colocar o celular. E depois disso a gente já podia tirar a baia, mas a minha amiga falou pra segurar a baia porque a gente ia usar depois. Quando a gente chegou no salão de festa, assim, eu já pude ver que era um casamento normal, como se fosse no Brasil, pra vocês terem uma visualização de como era. Era super luxuoso, as mesas, as flores, era igualzinho do Brasil. Não tinha nada tradicional árabe que eu tava esperando, e o meu marido tinha falado que o casamento que ele foi, o dos homens, era bem tradicional, de sentar no chão, assim, não tinha nada de luxo. Mas o casamento da mulher que eu fui era bem luxuoso. Outra coisa que me chamou a atenção é que no salão, eu vou tentar desenhar o salão como é que era. Era um salão com mesas e no meio do salão tinha uma passarela. Tinha uma escadaria descendo aqui, uma passarela e lá do outro lado um palco com alguns sofás. Em volta da passarela estava cheio de sofás e depois as mesas. Eu achei o máximo, porque eu cheguei numa idade que festa, se não tiver lugar pra sentar, eu fico de mau humor. E aí eu comecei a matar minha curiosidade pra ver que roupa que elas estavam usando. Então, entre os estilos tinha de tudo.
Eu imaginei que ia ser só roupa tradicional, assim, não. Tinha decote, tinha roupa justa, tinha roupa curta, de tudo que você imaginar. Tanto roupa tradicional, uns vestidos assim espalhafatosos, bem coloridos, cheio de babado, quanto coisa assim bem clássica, sequinha, sem brilho. Tinha até uma menina de mini saia jeans e top. Mas todo mundo super arrumada, cabelão volumoso, aquela maquiagem perfeita. E de fato eu não tava de cílio postiço e eu me senti meio pelada. Achei que podia ter exagerado mais, porque lá tudo liberado. Uma das irmãs da noiva tinha sido incumbida pelo pai de nos receber e fazer sala ali pra gente, né? Porque a gente não conhecia ninguém e eu acho que nós duas éramos as únicas não árabes no local. Vieram as irmãs, se apresentaram, foram super gentis, super legais, mostraram a mesa pra gente. E a gente ficou por ali sentado, esperando ver o que ia acontecer depois. Então não demorou muito pra eu avistar uma moça muito bonita, num vestido branco de princesa. E eu cutuquei minha amiga e falei, aquela ali é a noiva? Eu mal terminei de perguntar, eu olhei pro lado, tinha outra mulher de branco. E aí pro lado tinha outra mulher de branco. Aí eu percebi outra coisa interessante. O branco não é exclusivo da noiva. Em todos os casamentos que eu fui, tinha pelo menos uma convidada vestindo branco. E tava tudo bem. Eu não sei, mas da onde eu venho, a única que usa branco no casamento é a noiva. Então, aqui parece que tá tudo bem. Mas e aí, cadê a noiva? Vamos conhecer essa mulher. Em uma festa de casamento, eu esperava uma cerimônia. Mas aqui é um pouco diferente. A festa é realmente só a festa. Nesse casamento que eu fui, a cerimônia ela foi feita em outro dia, em outro momento, e é uma coisa mais íntima, é só uma assinatura de um contrato, talvez como se fosse o nosso casamento civil. Isso é o que eu imagino que seja. Eu não ia ter uma cerimônia do casamento da noiva e do noivo, mas a noiva ia fazer a entrada dela depois do jantar, por isso que tinha a passarela e a escadaria, toda de Cinderela. Todos os funcionários, desde o DJ, a fotógrafa, eram todas mulheres. Teve um outro casamento que eu fui, só abrindo um parênteses para contar uma curiosidade, que era festa só de mulheres, só que a banda era de homens. E aí a banda tava numa outra sala, separada, eles não tinham acesso a gente, só que a gente escutava a música que eles estavam tocando. Uma outra amiga também me contou que um casamento que ela foi tinha esse mesmo sistema da banda numa sala separada e tinha uma cantora. E aí a banda passava no telão, na festa das mulheres, no salão, e a cantora cantava junto com o cantor, só que ele no telão e ela na presencial. Achei bem curioso isso. Então, enquanto a gente sentava lá, ficava aguardando, vinha passando chocolate, café árabe, chá. Então a gente ficou ali se distraindo, beliscando uma coisinha e outra, até quando foi umas 11h30, 11 da noite, chamaram pro jantar. O jantar foi em outra sala, então a gente saiu dessa sala, foi em outra sala, um estilo buffet, como a gente conhece. Tinha vários pratos típicos árabes, sobremesa, assim, um jantar normal com comidas árabes. Muito bom, por sinal, como sempre. Comida árabe é muito boa. E aí, terminado o jantar, a gente volta pro salão principal. E aí, continuam dançando, conversando, até que chega o momento da noiva. Que rufem os tambores. Todo mundo senta, esvazia a pista, que chegou a noiva. E lá do alto da escadaria vem ela, num vestido de Cinderela, assim, gigantesco, branco, maravilhosa. Descendo, uma fotógrafa tirando foto o tempo todo. E logo atrás da noiva vinha uma outra moça, essa sim, tava enlouquecida, ajeitando a saia do vestido o tempo todo pra ficar perfeito, pra descer aquela escadaria bonita. Tadinha, essa aí, ó, suou. E aí veio a noiva naquele espacinho de noiva, passou a passarela inteira. E ela chega no palco, senta no sofá e começa a sessão de fotos. Foto, 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 foto. E foi uma parte bem interessante, porque a gente passou o tempo todo sentado enquanto via isso acontecer. Então eu vou tentar rapidamente resumir como é que foi essa sessão de fotos. A noiva sentou, chegou, tirou um monte de foto sozinha. Vieram as irmãs, mãe, tiraram um monte de foto. Aí começa a tocar música, a mulherada volta pro meio da pista, começa a dançar. A noiva, essa noiva, ficou o tempo todo sentada no sofá. E eu achei curioso porque essa noiva em específico não estava sorrindo. As outras que fui nos outros casamentos estavam sorrindo, radiantes, bonitas, maravilhosas, mas essa em específico ela não estava sorrindo. Algumas poucas pessoas foram cumprimentar ela e tirar foto. Nos outros casamentos eu tirei foto com a noiva, fui cumprimentar, foi um pouco diferente.
Aí ficou nisso de dança, mais uns 15 minutos, esvazia o salão, volta todo mundo para suas cadeiras e aí começa um burburinho. E eu tentando entender o que estava acontecendo. Todo mundo começa a colocar a baia, colocar véu e não sei o que, eu e minha amiga colocamos a baia, cobrimos o véu. Passado alguns minutos, quando estava todo mundo pronta, eis que entra o noivo. Não desceu da escadaria. Ele veio do ladinho, o noivo, todos vestidos, o noivo, imagino que seja a família do noivo, pais, irmãos, tios, vieram, sentaram lá nos bancos, foto, aí toca a música, dessa vez só vai a família do noivo e as mulheres da família do noivo dançar, ficam dançando lá por uns 10 minutos, o noivo ficou no palco e os homens da família dele saíram. Passado algum tempo, entra os homens da família da noiva. Mesmo sistema. Vem todo mundo pela passarela, vai lá no palco, foto, começa a dançar, só a família ali dançando. E aí depois os homens todos saem e fica só a noiva. Quando os homens saíram do salão, a gente tirou a baia, tirou o véu, voltou a tocar música, a mulherada voltou pro meio do salão dançar. E a noiva ficou por ali mais alguns minutos e depois sumiu. Eu não conhecia a noiva no casamento dela. E a noiva ficou o quê? 1 hora na própria festa? Eu achei isso muito estranho. Aí a gente ficou só mais um pouquinho e foi embora. As minhas considerações. Uma coisa que eu achei interessante, eu vou falar interessante, foi que a noiva não aproveitou a festa dela. Ela ficou no máximo 1 hora, 1h30 na festa. E nesse tempo todo sentada no sofá tirando foto. Essa noiva em específico foi assim. Outros casamentos que eu fui, a noiva dançou, ficou a festa inteira. O legal foi que cada experiência, cada festa de casamento foi um pouquinho diferente da outra. Então, fica um pouco aquela curiosidade do que vai acontecer nessa, que na outra não teve. Então, fazendo um resumo da diferença dos casamentos, é que a festa do noivo e da noiva são separadas. Não é só a noiva que usa branco. As roupas também são muito parecidas com as nossas, que a gente veria num casamento normal, mas algumas roupas típicas daqui, uns vestidos mais tradicionais. Na festa de casamento é o momento das mulheres se montarem, aproveitar, se maquiar, se vestir. As mulheres não são muito diferentes da gente, elas se arrumam mesmo pra festa. Então, gente, essa foi a minha experiência num casamento aqui na Arábia Saudita. Os outros 2 casamentos que eu fui foram muito legais, mas eu vou deixar eles para um próximo vídeo. E eu quero deixar um convite aqui. Se você tem alguma experiência aqui na Arábia Saudita, algum evento, um casamento que você foi, ou se você casou com um saudita e quer contar como é que foi o seu casamento, me manda uma mensagem, a gente pode fazer um vídeo juntos, ou quem sabe eu leio a sua história aqui no canal, a gente cria um momento Histórias das Arábias, para compartilhar mais experiências e mostrar pro pessoal um pouquinho dessa parte da cultura que nem sempre é divulgada, que não é todo mundo que conhece. E não se esqueça de colocar o cílio postiço. Vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau!